O desconhecido, o obscuro e o assustador são aspectos que sempre chamam a atenção de muita gente. E por isso é que as histórias de terror e assombração fazem tanto sucesso. Seja em livros, em filmes ou simplesmente numa roda de amigos em torno de uma fogueira durante um acampamento. E é por isso que hoje no Viagem Oculta a gente vai falar sobre histórias de terror. Solta a vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Micael C. Santos, esse é o Viagem Oculta, de terror no caso. E hoje a gente vai falar sobre histórias de terror. Todo mundo deve ter alguma história sobrenatural, algo que aconteceu com você, algo que você até escuta dos seus avós no interior. Porque aqui a gente que é do Nordeste tem muita coisa pra falar. Quem é do Nordeste sabe. E pra isso eu trouxe o meu amigo paranormal aqui. Fala aí, Joales. Olá, humanos! Como estão? Tranquilos? Então, vem com a gente para mais um vídeo. Mano, você tá parecendo o Ambu Play falando agora. Eu sou fã desse cara. Ambu, se você estiver vendo isso, eu te amo, cara. Um salve pro nosso amigo Ambu, que é fã de terror. Antigamente no YouTube sabe como é que era. Aquela história de terror, contos de assombração. Então, basicamente, a gente vai falar sobre nossos relatos, no caso. Nossos relatos de avós, relatos de familiares. Histórias de amigos, histórias de companheiros que já tivemos, esses tipos de contos, né? Vamos falar um pouquinho, porque todo mundo tem alguma história que não sabe explicar. Não sabe o que aconteceu. Principalmente o meu avô, no caso. E tu, Jolas, tem alguma história aí pra nós? Eu tenho uma que não é minha, é do meu irmão. E vou começar contando. Quando a gente era pequeno, a gente morava na casa que a gente mora agora, só que ela era antes de ser reformada. Aí teve um episódio em que a gente tinha acabado de tomar banho e a mãe tinha uma mania de ficar penteando o cabelo da gente. Aí tinha um sofá que ele ficava pra chegar, não sei como explicar, ele ficava próximo pra chegar perto da porta, pra dar a entrada da cozinha. Aí o meu irmão tava em pé na porta do quarto da mãe, a mãe e eu sentado assim do lado, e ele penteando o cabelo. Aí ele pegou e ficou falando: mãe, o que é aquilo ali? Naquele canto onde ficou o braço do sofá. Aí a mãe ficou vendo e dizendo que não tinha nada ali. Ele disse que tinha visto alguém parado olhando pra ele. E rapidamente entrou como se fosse pra cozinha. Aí eu fiquei com isso na cabeça até hoje. Então, esse é o meu relato. Aquele negócio de criança paranoica. Mano, eu era uma criança muito paranoica, É velho. verdade, tem muitas histórias assim, né? Eu não sei se eu era só um moleque paranoico, um moleque esquizofrênico, via coisa estranha na minha cabeça, ou se realmente eu via parada estranha. Tipo, a minha mãe não acreditava quando eu falava: menina, é porque tu assiste muita TV, essas coisas. Minha avó também falava isso. E, cara, eu via tanta coisa que eu ficava muito isso na cabeça. Velho, será que eu vejo isso mesmo? Ou será que eu tô ficando maluco? Às vezes... maluco, você tá ficando maluco. Pode ser isso também. Às vezes eu tinha até uma mania que eu fui até parar há pouco tempo, que eu não abria os olhos no escuro. Não era nem porque eu não via nada, e sim porque eu sempre via alguma coisa. Ixi, Então é bem... sai de ré, viu? Sai de ré, satanás. Então, tipo... Eu sempre via alguma coisa, algum vulto, algo se mexendo no escuro. Então, pequeno e na adolescência, eu não abria os olhos quando apagava a luz. Porque eu não queria olhar pra nenhum lugar e ver nada se mexendo em nenhuma coisa, então... Eu sempre ficava de olhos fechados no escuro. Mas às vezes podia ser nada, né? A gente tem uma mania de ver rostos no escuro o tempo todo, mano. Se chama pareidolia isso. Já parou pra pesquisar? Não era nem rosto, tá ligado? Tudo bem ver rosto, alguma parada ali. O negócio é ver alguma coisa se mexendo. E, não, confesso que não era legal não de se ver. Como eu disse, eu não sei se era coisa da minha cabeça ou se eu tava realmente vendo algo sobrenatural, no caso. Isso tu pequeno. Isso. Vamos falar também de uma coisa que dava medo. Medo mesmo. Mano, as lendas urbanas do Gugu, velho. Nossa, esse programa de TV. Joales, tu tem alguma história com lendas urbanas do Gugu? Alguma lenda urbana que você viu que não quis mais dormir? Ouro se não tem, eu tenho vários. Mas tem um em particular que eu vi, essa eu vi quando eu era muito pequeno. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, eu sei que eu era pequeno. O Gugu passava ainda no 12, onde eu enfim. Era a lenda, a lenda urbana, eu não sei o nome, mas ela começava assim. Tinha um taxista e ele chegava num cemitério
tipo, à tarde pra fazer uma corrida, porque tinha alguém esperando lá, uma moça. Eu me lembro que a moça era loira, tinha um vestido branco, isso na lenda. Aí ela entrava e dizia que tinha que chegar em casa. Aí pegava, aí levava, fazia todo o trajeto e ficava rodando a noite todinha. Não, a tarde toda e entrava pela noite. Só que quando chegava a noite, ele passava pelo cemitério, só que ele não parava lá. Ele ia, aí chegou o fim da corrida. Só pra resumir no geral, ele chegou o fim da corrida na casa de alguém. Só que quando ele olhou pra trás, ele viu que a menina não tava. Aí ele estranhou, fez o sinal da cruz, sei lá o que foi que ele fez, eu não lembro bem, e saiu. No outro dia, ele recebeu a mesma corrida, e era a mesma moça no cemitério. Isso no Lendas Urbanas. Aí ele fez a mesma corrida, só que no final, antes de anoitecer, ele parou num canto e a menina tinha sumido. Aí ele lembrou da última corrida que ele fez, que foi até a casa de uma moça. Aí ele pegou e foi até a casa dessa moça. Quando ele chegou lá, ele perguntou à mulher se tinha uma mulher loira que morava lá, não sei o que. Aí a mulher da casa, eu lembro bem que a mulher da casa falou pra esse cara na lenda que ele tava de brincadeira com ela. Porque a única menina loira que morava ali era irmã dela e tinha morrido há muito tempo. E ele ficou, não, impossível, eu fiz uma corrida pra ela ontem, não sei o que. Aí a secadão da casa convidou ela pra entrar, não sei o que. Aí ela mostrou um quadro na parede. E ele olhou o quadro. Quando ele olhou o quadro piscou pra ela. Aí, meu amigo, imagina uma criança pequena vendo um quadro piscar. Desde esse dia eu virei os quadros de casa tudinho, não queria olhar pra nenhum. Pesadelo dos Uber, cara. Pesadelo dos Uber aí. Mano, tu falou de quadro piscando. Eu acho que quando eu era pequeno eu vi quadro se mexendo também. Enfim, como eu disse, eu era criança doida. Mentira, mano, tu viu o quadro se mexer? Eu vi. A imagem é tipo... A imagem, o retrato falou. Não, é comum, eu já vi retrato se mexer. Meu padrasto, antes dele falecer, ele já trabalhava com Uber. Ele já trabalhava com Uber e ele contava algumas histórias. Ele disse que teve uma vez que ele foi fazer uma corrida num lugar que era até perigoso, assim, em questão de violência. E ele chegou lá e tinha uma moça, que era tipo para ele fazer a corrida mesmo. Uma moça parada, daquele jeito que a gente conhece como todo vulto é. Cabelos negros, roupa branca. Quando ele se aproximou pra parar, pra mulher entrar, não sei o que, o farol do carro, ele disse que o farol do carro dele piscou a um ponto de passar um tempo desligado. Quando voltou, a mulher já não tava lá. Ele não sabia se era visagem, se era alguém tentando assaltar ele. Eu sei que ele saiu de lá. Ele disse que depois dessa, nunca mais fez corrida depois das 11, 12 da noite. Acho que era por aí que ele falava. Você é louco, gente mais velha. Tem cada história que te conta que tu não sabe nem explicar. O meu avô, no caso, era um desses. Cara, meu avô, eu acho que ele era o Van Helsing. Só pode ser o Van Helsing. Caçador de Slender. Caçador de Slender. Meu avô falou que tinha visto um vulto enorme, de braços enormes. E ó que o meu avô não conhece o Slender. Ele não sabe o que é Slender mesmo. E ele descreveu, diz esse ser que ele encontrou por aí. Diz ele que tava indo na casa da namorada. Tomara que seja minha avó, né? Meu avô é romântico. E aí chegando lá, ele disse que viu algo saindo entre as árvores. É um vulto branco de terno, com os braços longos. Eu não lembro bem, ele falou terno mesmo? Ele falou que tava de preto. Falou que a criatura tava de preto. E foi algo que realmente eu olhei assim, mano. A descrição bate muito. Isso. E lembrando que a gente sabe que Slender é uma creepypasta que fizeram pro Halloween. A gente sabe tudo isso. Sabe que é um Photoshop inventado. Mas pra uma pessoa que na época, né, tipo interior, que era juventude e tudo, falar disso já é um negócio bem assustador. Pois é, não chama meu avô de mentiroso não, é tudo verdade. Meu avô já encarou o lobisomem, ele falou, é claro, é óbvio que ele enfrentou o lobisomem. Ele disse que deu um tiro pro alto, o bicho correu atrás dele, ele se escondeu numa casa, passou uma madrugada todinho, o negócio falou na casa. O Joalisson viu meu avô contando as histórias. Seu avô, cada história era cabulosa, cada história que ele contava era cabulosa. Aquele disse que ele deu uma chicote, ele tava num lombo de um cavalo e meteu um chicote num cachorro, de cachorrozão preto. Acho que era um cachorro preto, aí ele correu, aí o bicho pulou Era o animago do Harry Potter lá. Podia ser mesmo. Pulou um cercado, correu atrás dele, ele fugindo do bicho. E meu Deus, era cabuloso, viu? Se você conhece alguém do interior, pode perguntar essas histórias, velho. Tem cada coisa cabulosa que você escuta de lá, que é impressionante, mano. Então,
A gente vai falar aqui sobre alguns medos da infância, até mesmo na escola, que é um muito popular, conhecido como a loira do banheiro. Mano, tem cada versão que eu fico maluco. Aqui no caso, o que é que eu já ouvi? Eu já ouvi das 3 descargas, né? Era demais. Tinha que dar 3 descargas. Tinha gente que falava que era dizer 3 vezes loiro no banheiro diferente ao espelho. E a mãe dizia que era palavrão. Se você chegasse no banheiro, desse 3 descargas, ela falava descarga e disse que tinha que falar palavrão. Pois é, eu sei que todo lugar do Brasil alguém já deve ter ouvido falar sobre a loira do banheiro. A loira do banheiro era muito falada nesse caso. Deixa eu ver que mais história eu posso falar aqui. Jolas, tem alguma história da loira do banheiro enquanto eu reflito aqui? Não, assim, eu nunca participei pra tentar invocá-la e tudo mais. Tem uma aqui que não foi tão antiga, que é o famoso Charlie Charlie. Ah, é verdade, né? Que entre os adolescentes só falava de Charlie Charlie, o Charlie Charlie. Charlie Charlie, isso, Charlie Filho do Charlie. capeta. Charlie Charlie, você está aí, a caneta vira e vale pro não. Não, ele era gringo, tinha que falar inglês. I'm here. Eu também ouvi várias histórias sobre Charlie Charlie, tinha que falar inglês, disse que era espanhol, outros disseram que podia falar. Espanhol? Já ouvi falar que Charlie Charlie era? Uhum. Pois é, a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Pra mim era inglês, quando eu tentei falar em português, eu falava, não, o espírito não vai responder, porque ele só responde em inglês. É gringo agora. E aí você sabe, adolescente quando se junta pra fazer esse tipo de coisa é foda. Falar em adolescência, na época da minha mãe, tinha muito aquele negócio do jogo do copo. Já jogou? Caramba, o jogo do copo, ouvi falar, é realmente muito pesado, hein? Mano, aí eu confesso que eu tenho um receio de jogar esse bicho. Nós podíamos gravar um vídeo jogando. Ele, o tabuleiro Ouija, essas duas coisas aí é foda, mano, pra mim. Isso é legal. É pesado pra caramba. Adolescente sempre que se junta é algo do tipo aí. Deixa eu ver. Qual era o nome daquele ser que a gente tinha que deixar um maço de fumo pra ele? Era caipora, não? Era caipora? Caipora, não? Era caipora, velho. História do interior aí, outra mais história do interior. A nossa mãe, nossa avó falava que se você tava no meio do mato, escutasse um assobio, era? Era um assobio no meio do mato. Escutasse um assobio no meio do mato, meu irmão, você tinha que deixar um pacote de fumo. Não, eu acho que isso era o Saci, mano. Pois é, tem... O Saci também, mano, é muito confuso. O Saci, ele chegava, fazia uma baderna, redemoinha, essas coisas, e ele só se acalmava quando desse fumo. A caipora também, só que era cigarro, alguma coisa assim. Não tem esse negócio? Isso. Joalisson, também, ou mais histórias falando do pessoal do interior. O que era a mãe de fogo? O que é a mula sem cabeça? É a mesma coisa? Nunca entendi essa questão. Eu, particularmente, eu acredito que não, porque diz a lenda que a mula sem cabeça... Algumas lendas falam, né, que a mula sem cabeça era uma mulher de um padre que fez não sei o que aí e acabou... Que foi, maluco? Tô me arrepiando aqui, calma, vai, Jota. Era uma mulher de um padre. Fala como tu é. E ela foi amaldiçoada, alguma coisa assim. É porque muda de região pra região. Eu sei que no final dizem que ela, à noite, ela fugia de casa. E se transformava num ser quadrúpede que não tinha cabeça. Que no lugar da cabeça era uma lavareda em chama. E a mãe, como é a outra? Mãe de fogo? A mãe de fogo, eu acho que é esse o nome. É mãe de ouro, mano. Mãe de ouro, né? Mãe de ouro, ela é uma... Tipo, tem as lendas que falam que ela é uma guardiã de uma gruta que tem um tesouro. E ela fica rondando as florestas. Se você chegar numa floresta... floresta sim, né? Interior, essas coisas. Se você chegar num canto... Aí no meio do mato, rapaz. Que dizem que existe a lenda do meio... na lenda da mãe de ouro. Você consegue avistar uma bola de fogo voando. Ela é a mãe de ouro. Dizem isso, né? A mula sem cabeça não. Já é um... Como dizem, é uma mula, que é um quadrúpede, que tem a cabeça em chamas. Dizem que é perigoso, né? Realmente é perigoso. Não briguei com fogo, criança. Diz o meu avô que viu também, já. Mula sem cabeça. Meu avô viu tudo, meu avô é foda. Meu avô é o caçador de monstros. 2 relatos aqui que eu lembrei de um amigo meu. Eu não tava nesse dia, meus amigos. Sabe aqueles moleques que brincam na rua, brincam perto do mato? Hoje em dia não tem mais isso, não. Hoje em dia não tem mais isso. Sabe que você era pivete, você brincava por aí, brincava aquele pega-pega. Eu sei que história é essa. Então, mano, esses moleques estavam brincando. No dia eu não tava brincando. Mamãe não deixou eu ir. No dia eu não tava brincando. E aí fala os moleques viram um ser meio humanoide, meio macaco, sei lá, segurando uma madeira na mão, um pedaço de pau na mão. E falaram que viram só o vulto, viram um vulto preto dele. Tô me arrepiando também. Dele, ele disse que viram de longe, os moleques todos se juntaram e falaram, mano, o que é aquilo ali? Que é aquele cara? Ficou dançando, né? Ficou dançando com o pedaço de pau na mão e deu um mortal pra trás. Aí meio que mergulhou
mato pequeno. Isso, no mato Não é aquela pequeno. grama, gente, né? Mato pequeno é grama mesmo. De sério, né? De sério. E falaram que depois disso os moleques pra brincar ali, meu amigo, não foram tão cedo. Hoje em dia, os meninos disseram que ali fizeram apartamentos. Aí é perigoso, Tem hein? um apartamento lá, sabe, no filme de terror, quando chega, senhorita pode morar aqui, mas um casal foi morto aqui há muito tempo. E o pessoal da família de terror, beleza, morreu, beleza. Preço baixo. Preço tá acessível, é isso aí, tem que ser stonks. E o outro relato que ele tinha me contado, eu acho que foi de um tio ou do primo dele, eu não tô lembrado aqui agora. Mas ele me falou que o primo dele tinha chegado da festa, ele tava meio alterado, tinha bebido um pouco. Ele disse que viu um ser com cabeça pegando fogo, cabeça em chamas. Ele disse que gritava muito. Disse que apenas ele conseguia ver esse ser gritando, olhando pra ele, gritando. Ele disse que a família dele saiu pra fora pra tentar acudir a pessoa. Enfim, ele tava bem alterado, já tava vendo coisa estranha. Podia ser efeito de cogumelo também, né? Que é isso, cara? Não as drogas, crianças, não as drogas, por favor. Proed é o programa. Falando em programa, vamos fazer o gancho aqui, obrigado, Joalas. Falando em programa, a gente vai falar sobre os programas que assustavam a gente. A gente já falou do Gugu ali, pelo amor de Deus. Tinha uns infantil que também apareciam umas paradas que era meio cabuloso. Uma coisa que eu tinha muito medo quando eu era pequeno era lobisomem, velho. Mano, eu não podia ouvir falar nada sobre lobisomem. E a maioria do pessoal aqui só tem história sobre lobisomem. E aí, sei lá, assistiu o famoso Catalendas. Nossa, Catalendas. Tinha história de lobisomem, tinha história de moça sem cabeça. Uma preguiça. O preguinhozão da massa. Tinha... Que vira peixe. Mano, eu consegui ficar com medo de tiquititas, velho. Meu Deus. Porque tem lobisomem lá, tinha um lobisomem lá. Eu não sabia da Tiquititas que tinha lobisomem. Eu sei que no Catalendas tinha uma lenda. Eu não sei se tu se lembra, mas tinha uma lenda que era uma menina de uma tribo indígena. E toda noite a cabeça dela despregava do corpo e voava pra comer o milharal todinho e voltava. Aí o cara acordava e via que ela tava do pescoço pra baixo suja de sangue. Isso num programa infantil, gente. O programa era aquele tipo de programa que era boneco. Não era desenho, nada, não era boneco. Só uma coisinha antes, a gente não tá condenando não, tá? Tipo, é um programa incrível, pra mim é um dos melhores programas de TV que Com tem. certeza, com certeza. Ainda mais vai, tipo, da forma que é feito, é um canto incrível, a gente não tá criticando não, tá? Vai, pode continuar. Eu só tô falando o medo que eu tive, porque aquele bagulho era assustador. Enfim, aí na história, né, o marido dela acordava e via que ela tava suja de sangue, tipo, do pescoço pra baixo, mas ele achava que era de muriçoca. Que aqui, não sei se você sabe, mosquito, aquele que chupa sangue, é muriçoca. Aí ele achava que era muriçoca, não sei o que. Eu sei que ficou nisso. Aí na lenda, lá no Catalendazinha, dizia que ela saía pra voar, né, pelos campos, comendo. A cabeça despregava e ficava o corpo. Sei que teve uma hora que queimaram o corpo dela, ela ficou doida, voltando, caçando. Imagina uma criança vendo uma cabeça flutuando, correndo pro lado e pro outro, desesperado por causa de um corpo, mano. Cara, esse programa deve ter traumatizado muita gente. Fora o homem que vira peixe. Esse aí foi bom, esse conversa foi bom. Quem viu sabe, gente, procure aí Catalendas, o homem que vira peixe. Mas teve cada história cabulosa ali que eu ficava cabreiro. Outra história de lobisomem aqui, não é bem história. Outro lobisomem em programa de TV era o diabo daquele lobisomem que apareceu no Castelo Rá-Tim-Bum. Não sei se você lembra. Era o que usava macacão? Era, mano, esse bicho, tipo, não era nem a cara do bicho, era o jeito que ele aparecia lá, as crianças se escondendo, meu Deus do céu, aquele bicho deu pesadelos em mim. Eu não lembro muito bem dele, não. Eu lembro que ele usava macacão, era louco, chegava meio escondido. Era bizarro. Pois é, esse lance dele chegar escondido e as crianças tudo se esconder, sabe? Eu vou aqui no quarto do Nino, não sei o que. Mano, tu sendo criança, ficar naquela aflição, por favor, Nino, não abre essa porta aí, porque o lobisomem tá logo do outro lado. É o lobisomem andando pela casa e as crianças andando em outros compartimentos, aí tu ficava meio, meu Deus. O famoso efeito Scooby-Doo, né? Exatamente, tu ficava com aquele receio, meu Deus, não encontra essas crianças não, pelo amor de Deus. Voltando pro Catalendas, não sei se tu se lembra daquela lenda, eu não sei o nome, mas eu sei que eu fiquei com medo de passarinho em uma lenda, porque era uma lenda acho que era João de Ló. Nossa, mano. Tu lembra? Deixa eu contar essa, João Vai, de Ló. conta. Deixa eu contar essa, João de Ló. Eu gostava pra caramba. Não, eu tive medo do final porque... Eu tinha medo, eu fiquei com medo de passarinho, mano. De passarinho, quem é que tem medo de passarinho? Eu sei que tem fobia, mas medo, assim,
As histórias eram tipo pra tu obedecer tua mãe. Tipo, aquela, tipo, o papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar, foi? Era. E quem é que tá cantando essa música? Mas é verdade, a Cuca. Meu pai do céu. Meu Deus, tu falou agora. Me Caramba. arrepiei agora, me arrepiei. Nossa, se mamãe foi pra roça e papai foi trabalhar. Gente. Vamos lá, continuar aqui. João Giló, vamos lá, João Giló. Galera, é a história lá do Joãozinho que era desobediente, o moleque não queria obedecer ninguém. Aquela velha história de traumatizar a criança pra não desobedecer mais. Encontra um pássaro esquisito. Tipo, eu confesso que foi engraçado essa parte do pássaro mandando aquela: sou um bichinho do mato, tô aqui pra cantar. Ele fica repetindo isso toda hora. Aí o João querendo comer o bicho, porque quem não sabe, antigamente aqui a gente caçava animal, tipo baladeira, principalmente pássaro. Isso era natural no interior. Quem é do interior sabe. Sei que quem é da cidade deve estar ficando meio: mano, vocês fazem o quê? Não chame o Ibama pra gente, as forças, viu? Era natural no interior antigamente, galera. Fica calma Hoje em aí. dia não pode, tem lei, é proibido. Hoje a gente entende como é que é hoje. Então, eu e o João queriam comer o bicho, depenar o bicho. E fez isso mesmo, ele depenou o bicho e comeu o bicho. Até que ele começou a escutar a voz do tal pássaro e começou a sentir dores na barriga, começou a ficar, sabe, preocupado, triste pela mãe dele. Até que, mano, o moleque simplesmente teve a barriga. Explodiu, mano. A barriga do moleque explodiu. E imagina sempre tu ser uma criança e ficar assistindo essas coisas. Tu fica, mano, meu Deus, o que eu tô assistindo? Eu fiquei com medo. Antigamente, como a gente falou, antigamente a gente caçava, não sei o que, o pessoal tinha muito essa mania mesmo de caçar passarinho pra comer. E era comum aqui antigamente. E eu ficava com medo, além do pessoal comendo, de passarinho chegar, de ele do nada falar: eu sou um bichinho do mato, eu tô aqui para cantar. Se eu escutasse isso, meu amigo, não tinha como não, eu corria. Você é louco, tio. Você é do interior, você não sai à noite, não. Ainda bem que chegou as leis e pararam com esse negócio, graças. Você tinha cada lenda, você ouvia dos mais velhos sobre curupira, o mula sem cabeça, lobisomem, caipora. Você ouvia muito sobre isso. Agora assim, saindo um pouco de lado dessas questões de histórias que a gente via de infância, né, de catalense, essas coisas. Tu já chegou a ver aquelas reportagens de televisão que tinha, como Linha Direta, Balanço Geral? Nossa senhora. Mano, relatos de pessoas que viviam a coisa sobrenatural, principalmente lobisomem, chupa-cabra. Já chegou a ver isso? Nossa, velho, os programas de TV traumatizaram pra caramba, mano. Tinha que era de uma mulher, de uma moça, eu não lembro onde foi que passou essa reportagem, que tava dizendo que tava sendo assombrada. Tipo, cabe a você acreditar ou não. Tipo, a gente não tá aqui pra falar: tudo que a gente tá contando é verídico, não sei o que. Não, é coisas que a gente escuta. Então, antes que já apareça o pessoalzinho cético até demais, que isso vem só pra questionar. Galera, a gente tá só contando aqui. Então, leva de boa, vamos só ouvir. Falaram que tava sendo assombrado por um fantasma. E, cara, ela mostrava a casa dela pegando com algumas coisas que tinham pegado fogo, com... quebrando. Isso. Então, às vezes era algo que tu ficava muito naquela: mano, o que tá acontecendo? Tipo, então você viu algumas reportagens desse tipo, te deixava com medo. Reportagem sobre lobisomem, no caso. Então, principalmente eu que, mano, podia nem ouvir falar sobre lobisomem quando era pequeno. Eu vi que era reportagem do Geraldo Luiz. Não sei se vocês conhecem, o apresentador de TV. O Yu-Gi-Oh! Não, tô brincando. O Geraldo Luiz lá. Foi uma reportagem num necrotério. Ele explica o homem. Eu acho que nem era de terror a reportagem, era só pra mostrar o funcionamento de um necrotério. Eu acho que era necrotério desses de cadeia. Eu não lembro bem se era isso. Eu sei que a reportagem era pra explicar como funcionava. Aí no outro domingo, passava de domingo em domingo. No outro domingo, eles voltaram essa reportagem dizendo que muita gente mandou e-mails, mandou aqueles famosos hashtags pra chegarem neles pra dizer que alguma coisa tinha passado no fundo da reportagem. Aí eles ao vivo, porque domingo eles fizeram o programa ao vivo, eles pegaram a reportagem, repassaram e realmente ao vivo eles viram que realmente passa uma pessoa no fundo. Aí eu sei que depois disso fizeram aquela, entre aspas, investigação, né, que
a gente não tem veracidade pra falar que foi realmente uma investigação. Mas enfim, fizeram uma investigação, foram no local de novo, mostraram onde aquele ser passou e ficaram repassando em replay. Era um homem alto com uma roupa branca, como aquelas roupas de necrotério mesmo, que é o manto, né, que cobre o corpo todinho. E ele passava de um canto a outro. E eles mostraram que o canto que ele passou não era um corredor, era uma parede que dava pra uma torneira. E eu fiquei, meu Deus. Então é algo bem maluco. Tipo o Michael Jackson, né, que não morre, diz que tem vários. Tem um vídeo, eu acho que ainda tem no YouTube, de uma reportagem americana que foi apresentada num comentário brasileiro, alguma coisa assim. Que é alguém que vai na casa do Michael, filmando e tudo. Ai, dá até um arrepio só de lembrar. Ele pega e filma um corredor que dá pra uma lareira. Ai, me ajuda aí. Que dá pra uma lareira. Aí eles filmam, tipo, falando, a repórter falando que ali era o canto que o Michael ficava, não sei o que, não sei o que. Quando volta pra ela tá tipo, antes de chegar no corredor, conversando com a câmera. E na parede dá pra ver uma sombra, como se fosse uma pessoa dançando. E eu fiquei, Jesus amado, como assim? E comentaram isso numas reportagens brasileiras. E eu fiquei, e até hoje eu fico encabulado com isso. É umas coisas que tu fica, meu Deus. Então vamos falar de uma coisa que se a gente não falar, eu sei que não é algo muito sobrenatural no caso, mas é uma coisa que se a gente não falar, que a gente tá falando de interior, então ao mesmo tempo não tem como não falar disso. Alienígena, OVNI, mano, falou de interior, falou de milharal, tem que ter o quê? Tem que ter alienígena, mano. Ontem mesmo a gente viu, não foi? Não alienígena, mas aquelas estrelas no céu caindo, passando, voando. É, tipo, sei lá. Apenas que busquem conhecimento. É, tem um bilu, né? Busquem conhecimento. Então, falando sobre ET, OVNI, deixa eu ver se eu tenho alguma história aqui. Eu lembro de um. Vamos ver aqui. Eu lembro de um que a galera... Eu lembro que eu era bem pequeno. E eu me lembro que o pessoal aqui da rua... Sabe aquela rua que não é nem muito fofoqueira? Eu me lembro que tava todo mundo do lado de fora, do nada, de noite. Eu saí, o que aconteceu? O pessoal falou, não sei o que, um aparelho, a gente viu ali. Aparelho? O que é aparelho, mano? Os caras falam, não, tipo, uma nave, algo diferente. Sabe que você vê alguma coisa no céu? O pessoal, onde, mano? Vocês viram? Às vezes você vê algumas luzes diferentes também. Tu fica, meu Deus, a gente... Que os mais velhos já falam. Mano, eu vi uma luz aqui, tipo, tava aqui e a gente pode ver. Sabe quando você vê algo no céu e não sabe explicar? É OVNI. É OVNI. É você, Satanás. Acontece muito essa coisa aqui no interior, velho. É muito... Apesar de a gente não ser do interior, a gente é da cidadezinha, então... Cidade pequena. É, uma cidade pequena. Então a gente conhece mais os mais velhos que falam sobre isso, que a maioria dos nossos avós são tudo do interior. Olha, se tem alguma história de OVNI, alguma coisa pra gente ou não? De OVNI, não sei se eu posso chamar de OVNI. No céu. Pronto, uma história no céu. Eu tava sentado aqui, é recente, coisa de 3, 4 anos atrás. É recente. Eu tava sentado ali fora, ali, né, na calçada. Não sei se tu se lembra, o pessoal tava apontando muito pro céu porque disse que tinha um brilho dançando no céu. Depois daquele refletor, porque eu não sei se aqui também tem muito esse negócio de ligarem refletores no céu pra avisarem os aviões que estão passando quando o tempo tá muito fechado. Aí teve um dia, o céu nem tava muito fechado e tinha uma luz dançando no céu, ali em cima, aqui em cima. O pessoal tava apontando, dizendo, olha, o que é aquilo, não sei o que. Eu ficava olhando pra cima, aí eu cheguei a ver, mas não foi muito tempo. Eu não sei se é OVNI. Luzes no céu. Falou a mãe de um amigo meu, que ela disse que foi perseguida por um. Ela disse que lá no interior... É louco, mano. Ela tava andando, né? Tava voltando pra casa. Eu não sei bem aonde era, então não vou saber me situar muito aqui. Ele disse que viu uma luz atrás dela. Uma luz, então ela... Óbvio, a primeira coisa que ela eu falei foi de saiu correndo. Uma luz no céu, do nada. Óbvio que ela começou a sair correndo. E aí se escondeu na casa da mãe dela. Aparentemente, a mãe de um amigo meu contou isso. Disse que, mano, nunca mais ela saiu de noite depois daquele dia. Depois de ser, entre aspas, sendo perseguida por algo que ela não conhecia. Então, Jorge, tem mais alguma coisa pra acrescentar? Minha mãe, quando era pequena, ela tinha uma história de dizer pra gente. Porque ela falava que quando ela era pequena no interior,
não era costume eles saírem depois das 8. Que era tudo escuro. Porque é o interior, né? Tudo escuro, sem poste, iluminação, sem nada. Aí uma vez ela ficou sentada na calçada, assim, da casa dela, a luz da lua. Aquela iluminação gostosa que fica. Esse jeito aí mesmo. Aí, uma vez ela disse que era pequena e disse que tinha visto um homem bem vestido, de chapéu. Eu acho que era terno que ela disse que ele tava usando, andando de um jeito esquisito. Assim, não na frente da casa dela, mas tipo, que ela conseguia ver meio de longe. Mano, não sei explicar, era meio de longe assim. E ela veio como se ele estivesse vindo na direção dela, pra passar em frente. Ela correu pra dentro, fechou a porta, ficou olhando pela brecha e viu aquele bicho passando. Quando ela contou essa história pra mim, eu já tinha entendimento. Eu já tinha entendimento dessas coisas. Eu associei muito, sabe com o quê? Com um famoso cadeirudo. Nossa, velho, aquele cadeirudo da novela, pelo amor de Deus. Pronto, eu nunca assisti essa novela. Eu sei que tem meme delas, óbvio. Eu botei um memezinho do cadeirudozinho passando aí. Mas quando ela falou isso, eu associei muito com essa história. Porque eu já tinha baseado em lendas, essas coisas. Eu já fui muito curioso em pesquisar até sobre demônios, esses negócios. Então, eu já fui pesquisar associando. E tinha essa história, essa lenda do cadeirudo. Tu conhece essa lenda? Eu não cheguei muito a situar por cima. Não, eu não conheço muito bem essa lenda. Mas, cara, tu escuta cada história. Vou falar mais uma do lobisomem aqui. Cadeirudo, unhudo, É o unhudo, velho. Tipo, uma história que eu e o Joalisson, a gente já teve uma página focada em terror. A gente sabe que terror hoje em dia não rende muito. Não rende muito, então a gente acabou focando no Viagem Oculta. Se quiserem, a gente pode voltar. Se vocês nos apoiarem, apoiem a gente, cara. Eu quero voltar com esses terror. Vai lá na Spider Front House lá, dá uma olhada lá no que é que tem. Comentem lá pra gente voltar. É isso aí. E quem sabe a gente faça um podcast sobre creepypastas, hein? A gente tá falando nossos relatos aqui, o que a gente escutou, o que a gente entende de terror, o que é que assustou a gente na infância. Então, se vocês quiserem que a gente fale sobre creepypasta, Jeff the Killer, o Jack Sorrisonho. Nossa, Jack Sorrisonho era bom. A gente podia fazer até vídeo fazendo rituais. Gente, Não, que é isso, mano. Eu me livre. Gente, se vocês quiserem participar também, vocês podem deixar a história de vocês no comentário, que se vocês apoiarem muito, a gente pode fazer uma parte 2 só contando a história de vocês, lendo os comentários e dizendo. E aqui no Spotify eu vou abrir um espaço pra vocês, contando as histórias de vocês. Quem sabe a gente faz um podcast falando as histórias de vocês, velho. Então... eu quero ver histórias de terrores cabulosas, viu? Que é isso, gente. Olha... Tomara que vocês durmam bem hoje à noite, né? Ouvindo esse podcast, porque eu, pelo amor de Deus...